Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área, bora bater um papo aqui, né? Sobre transferência de futebol, né? Saiu um ranking aí dos times que mais investiram na janela de transferência, né? Vamos bater um papo sobre isso, sobre times que não têm saúde financeira bacana, mas mesmo assim estão, como é que eu posso dizer? Não é gastando, é se endividando. Essa aqui é a verdade, tá? Tava assistindo um vídeo aqui do Josão, acompanhando alguns jogos da Copa do Brasil, jogos horrorosos, né? Até que o jogo do Atlético com o Cruzeiro tava legalzinho, mas esse do Botafogo com o Vasco, minha Nossa Senhora. Mas vamos falar do assunto aqui que tá rolando agora aí no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E inclusive o GE postou isso aí, beleza? Mas antes de mais nada, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo sobre esse assunto que estamos conversando aqui, beleza? Ajuda o MM aí que isso me motiva cada vez mais, tá? Bora lá. Saiu um ranking aí dos times que mais investiram na janela de transferência e com a chegada do Andreas Pereira no Palmeiras, o time da porcada foi lá para cima, né? Ultrapassou o Botafogo, que era o time que mais investiu nessa janela de transferência, né? Saltou para 702 milhões em investimentos, né? Se você vier trazendo todos aqui, fazer uma tabelinha, desde o Vitor Roque lá atrás, o Palmeiras já contratou vários jogadores, Kelvin, outro lateral esquerdo, meia, um monte de jogador. O maior investimento da história do Palmeiras. Leila Pereira abriu o escorpião lá, pegou o dinheiro da Crefisa e pam! Meteu-lhe folha às compras e comprou e trouxe muitos jogadores. O último, agora recentemente, é Andreas Pereira, né? Que eu fiz vídeo sobre ele aqui, porque tem os jogadores de torcida do Flamengo que estão reclamando, porque o Andreas Pereira foi me poupe, né? Me poupe. Veio o elenco do Flamengo e me disse se o Andreas Pereira seria titular nesse time. Pelo amor de Deus, ele não era titular naquele, ele vai ser titular nesse. Pelo amor de Deus. Em segundo lugar está o Botafogo, né? Que com todo esse bololô que está aí gerando sobre o John Textor, Eagle, recompra do Botafogo, dívida bilionária do Botafogo, chegadas e saídas do Botafogo de uma forma tão relâmpago, né? O Jair chegou, não passou acho que nem 6 meses e foi embora. O Igor Jesus também chegou e não durou muito e foi embora. E foram vendas assim um pouco questionáveis, podemos dizer assim. Né? O Botafogo também arrecadou muito dinheiro. Esses times que gastaram também arrecadaram muito. Esses três principais times hoje no futebol brasileiro. Enquanto uns gastam muito e arrecadam também, tem uns que querem contratar e não conseguem. Né? O São Paulo foi procurar o Marcos Leonardo lá no Al Hilal, só o salário dele dava para pagar a folha todinha do jogador do São Paulo. O São Paulo não durou um minuto de conversa aí e pediu para sair fora. Então, pra tu ver como é que tá a situação dos outros times brasileiros, né? E quando a gente fala isso e for colocar na mesa a dívida desses clubes, é assustadora. Né? O torcedor mais ácido de futebol sabe do que eu tô falando. Só pra constar, galera, já são meia-noite e 12 e eu tô gravando aqui vídeo pra vocês. Então me ajuda, deixa o like aí que o MM tá precisando demais, beleza? Voltando aqui. Em segundo lugar tá o Botafogo, que investiu 665 milhões de reais nessa janela. Trouxe jogador pra caramba, Correia, Cabral, Danilo. Danilo foi uma das mais caras contratações do futebol brasileiro. Então, esse é o saldo do Botafogo nesta janela de transferência, tá? O Botafogo é uma incógnita, ninguém se sabe o que vai acontecer. Já surgiu até a palavra colapso nesse meio, envolvendo essa recompra do John Textor do Botafogo, a dívida bilionária que o Botafogo apresentou no seu relatório financeiro, né, de mais de 1 bilhão. É uma coisa assim que eu não sei explicar direito. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Botafogo comprou o Jair e o John. Acho que foi o John, do Santos. E ficou um bololô, doido, não pagou, ficou uma confusão do caralho, ninguém entendeu nada. O Jair ficou 6 meses no Santos e foi vendido pelo mesmo valor que o Santos tinha comprado. O Botafogo vendeu pelo mesmo valor que comprou do Santos. Me embolei tudo para falar, mas é isso. E eu não consigo, a gente não sabe explicar essa real situação do Botafogo hoje em dia. Mas está aqui. O Botafogo investiu 665 milhões de reais. Né? Tinha comprado o Almada, não tinha pagado, foi obrigado a pagar pela justiça e está pagando. Né? O Botafogo é assim, ele tem que ser acionado na justiça para poder pagar. Mas pelo menos parece que paga. Né? Com a saúde financeira mesmo em dia, desses três que eu vou citar aqui agora, só dois parece que estão andando muito na linha. Um eu já citei que foi o Palmeiras, e em terceiro, na verdade, tá o Flamengo, né? Que montou um timaço com o José Boto aí, investiu muito menos, né? Do que esses dois aí. O Palmeiras 702 milhões, o Botafogo 665 milhões e o Flamengo gastou 277 milhões, quase 300 milhões nessa janela de transferência. Só que as contratações feitas pelo Boto foram muito pontuais, né?
Trouxe o Jorginho de graça, trouxe o Saúl de graça, 2 jogadores que são titulares hoje no meio campo do Flamengo. Gastou uma bagatela no Samuelino, mas tá trazendo retorno. Tá? O cara tá destruindo. Essa que é a verdade. Né? E quem foi mais bem que o Flamengo trouxe? Emerson Royal. Carrascal. Sabe? Esses 2 jogadores ainda estão devendo? Estão. Mas o Flamengo insistiu muito para trazer principalmente o colombiano Carrascal, que ainda não se adaptou, ainda é muito cedo, ele ainda vai jogar muito, eu creio que ele vai entregar muito futebol, espero, né, porque o Flamengo gastou tempo e muito dinheiro para trazer ele, então não é que, nossa, não, ele é simplesmente o substituto do Arrascaeta, tá? Arrascaeta, um dos maiores jogadores da história do Flamengo recente. Tá bom? Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Então, é isso. E outra, o Flamengo ficou em terceiro lugar investindo esse dinheiro todo e ainda ficou muito abaixo dos outros 2 rivais, mas arrecadou muito. Hoje o Flamengo vendeu o Matheus Gonçalves, né, para um time lá da Arábia Saudita, por cerca de 48 milhões de reais e somou no total, com todas as vendas realizadas nessa janela de transferência, Gerson, Wesley, por que mais que o Flamengo vendeu, mano? Me dá um branco na cabeça do cara. Não, já falei Matheus Gonçalves. Gerson, Wesley, Matheus Gonçalves, Fabrício Bruno, também vendeu à vista. E. Não, tem mais um jogador. Eu não tô lembrando, comenta aqui embaixo porque eu esqueci. Mas foram 5 jogadores e o Flamengo fez um caixa absurdo. Gastou quase 300, mas arrecadou 500 milhões de reais na janela. Isso é que é gestão, tá? Isso é que é gestão financeira, futebolística, administrativa. Isso é que é gestão. Os outros clubes deveriam fazer isso e não fazem. Não fazem, só querem contratar e amanhã a gente ganha, amanhã a gente ganha, amanhã a gente ganha. E a dívida vai, né? Vai chegando. E os juros vão, vai comendo tudo. Mas não tô nem aí, né? Não tô nem aí. Aí depois fica reclamando. Ai, o Flamengo beneficiado pela Globo. Meu Deus, o dinheiro do Flamengo é todo da Globo. Só pra vocês terem uma noção. O Flamengo, hoje, o patrocínio que o Flamengo fechou com a Betano é maior do que o dinheiro que ele ganha da TV. Chupa essa manga. Chupa essa manga aí, vocês antes, tá? Só vocês terem essa noção. E a camisa do Flamengo hoje, somando tudo, dá mais de 400 milhões de reais. Por ano. Por ano. Beleza? Então, assim, na minha humilde opinião, tá? Com o técnico que a gente tem, Felipe Luiz, com o plantel que o José Boto montou, gastando esse dinheiro aqui, que é, 277 milhões comparado com o Botafogo e Palmeiras, na minha opinião, o scout do Flamengo deu um salto muito melhor. A única cagada que teve de contratação na janela foi o Juninho Xereca. Que assim, eu não sei se o Felipe não gostou mais do cara, se ele não consegue entregar nos treinos, mas ele pouco entra. Mas ele ali é um reserva que tá ali, pode até sair e tudo. Ainda tem acho que jogador que vai sair, acho que o Michael vai vazar. Tá? Eu acho que o Juninho também tá nessa barca. Mas juntando tudo, peneirando tudo ali, a janela de transferência do Flamengo foi muito boa. E gastou muito dinheiro, mas comparando com os outros 2 rivais que vão brigar ali com o Flamengo em muitas competições, o saldo é muito positivo. Mas comenta aqui embaixo, fala o que você acha aqui do vídeo, o que você acha dessa janela de transferência desses clubes, do dinheiro que eles gastaram, das dívidas que esses clubes estão fazendo. Eu sou o MM, fique com Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, valeu, falou!